alguns pastores, alguns profetas. No livro de João nós encontramos que ele deixou sobre nós uma unção, um poder. Aleluia! Nos capacitou para isso. E além disso, nós temos ainda o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Duas situações tremendas na vida de um homem: o Espírito Santo e a unção de Deus. Unção é o poder do Senhor que se manifesta no meio dos homens, que faz milagres, que um cego enxerga, que o mudo começa a falar, o surdo começa a ouvir, aquele que tem problema na perna, na coluna, começa a andar de uma forma perfeita, aquele que era o mais torto do bairro, aí se torna um homem certíssimo agora do bairro. Aleluia! Aquele que era o mais podre, o mais sujo, agora ele é o mais limpo, ele é o mais cheiroso. O mais feio agora é o mais bonito. É porque o Espírito Santo está em nosso meio, irmão. A unção veio sobre os líderes. E quando se depara com essa unção, quando se depara com o Espírito Santo, tem que haver mudança. Transformações têm que ocorrer, porque era isso que ele fazia, e hoje continua a mesma coisa, não pode mudar nada. Esta unção que veio sobre os homens, também ela trouxe algo muito delicado, porque quando o homem tem muito poder, ele acha que ele pode tudo. E aí uma situação começou a ocorrer em várias igrejas. O irmão cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio da glória do Senhor. Este mesmo irmão, muitas das vezes, ele não conseguia separar as coisas. Aquela irmã não sabia separar as coisas e começou a ocorrer no meio da igreja muitas brincadeiras, muitas coisas que não eram de Deus, coisas que espantavam as pessoas. Irmãos achando que estava cheio de Deus, que era o profeta do Senhor, e começou a fazer coisas carnais da sua carne, e não era o próprio Deus que usava. Não conseguia separar. Alguns líderes vendo isso e vendo que a igreja começou, alguns irmãos começaram a entrar nessa brincadeira, e muitas confusões começou a ocorrer, e muita igreja se decepcionando com líderes, se decepcionando com alguns profetas, com alguns irmãos usados pelo Senhor, deixou de ir para a igreja, abandonaram um pouco a palavra do Senhor e ficaram só então no mistério. E aí começou a ocorrer muitas coisas, e alguns líderes então começaram a barrar. Nessa igreja nós não falamos línguas estranhas, nessa igreja não tem esse negócio de entregar profecia, nessa igreja não tem esse negócio desse fogo todo, não. Aqui o negócio é mais racional, aqui o negócio é mais leitura da palavra de Deus. E alguns líderes achou que este era o caminho, mas este não é o caminho. Começaram a barrar o próprio Espírito do Senhor, e o Espírito Santo já não tinha mais liberdade no meio da igreja. O Espírito Santo já não podia atuar, porque o líder chegava: ei, peraí, aqui não. Aqui é uma igreja séria, olha só. E o Espírito Santo querendo fazer a obra, querendo fazer um monte de coisa, e não podia fazer, porque o líder achou que ele tinha que parar com isto, porque isso estava na verdade trazendo muita confusão no meio da igreja. É melhor parar do que ficar uma confusão terrível. Na igreja de Coríntios teve esse mesmo problema. Só que Paulo não acabou com o Espírito Santo, não barrou o Espírito Santo, pelo contrário, ele ensinou como que tinha que fazer, a forma que os irmãos tinham que agir, e começou a ensinar, e o povo aprenderam, mas não barraram o Espírito Santo do Senhor.
E a igreja que barra o Espírito Santo de Deus é uma igreja fria. É uma igreja, irmãos, muito difícil. E como conduzir uma igreja sem essa unção? Como dirigir, conduzir uma igreja sem o poder de Deus no meio dessa igreja? A igreja vai se tornar uma igreja gelada, fria. É uma igreja que não vai ter milagre, uma igreja que não vai ter poder. E onde se encontra povo, pessoas que não têm poder do Senhor, não tem manifestação do nosso Deus, é uma igreja que vai trazer muito mais problemas ainda. Porque os homens são falhos, as mulheres falhas. O ser humano não é fácil de lidar com o ser humano. E vai aparecer tantas situações difíceis. E sem ter a sensibilidade do Espírito Santo, como nós vamos cuidar disso? Então muitos foram para a Bíblia Sagrada. O interessante é que muitos, na verdade, não foram para a pura Bíblia, porque aquele que vai na pura Bíblia, ele nunca vai barrar o Espírito Santo do Senhor. Mas aquele que vai para a Bíblia e não conhece a Bíblia, e não conhece verdadeiramente o propósito de Deus, então ele vai fazer um monte de besteira. E aí vai entrar para letras e mais letras, e vai querer colocar dentro da igreja as coisas que não é da vontade do Senhor. E aí vai se encaixar lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, quando a palavra do Senhor diz, no capítulo 3, versículo 6, o seguinte: a qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqueles que então são tão racionais e começam a impor um monte de coisa dentro da igreja e que barram o Espírito Santo do Senhor, na verdade é uma igreja fria, gelada, uma igreja morta. Mas a igreja que além da Bíblia, pura Bíblia, e dá liberdade para o Espírito Santo do Senhor, é uma igreja cheia de poder, é uma igreja cheia de unção, de transformação, de bênçãos, de cura, de milagre, de maravilha, assim como essa. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essa igreja é uma bênção. O que acontece com a igreja, meu irmão, que não deixa o Espírito Santo trabalhar, não deixa o Espírito Santo agir? O que acontece com a igreja sem unção? O que acontece com a igreja, aleluia, que o líder ele barra tudo? É uma igreja onde não tem milagre. Diferente da igreja que tem liberdade no Espírito Santo, ela é uma igreja que tem milagre. Quando o Espírito Santo é barrado, é uma igreja, aleluia, que não há curas. Não há cura. Como o Espírito Santo vai fazer a obra? Como Deus vai operar se o coração dos irmãos estão tudo trancado, fechado? Ele acredita no remédio do médico, ele acredita lá no remédio caseiro lá da irmã, do irmão, do vizinho, mas ele não crê no Jesus que cura e que faz maravilhas. Como conduzir uma igreja que não há mudança? O irmão entra, ele vem problemático do mundo, ele vem para a igreja e continua problemático 1, 2, 3 anos, 10 anos, 30 anos, continua a mesma coisa. A irmã que não muda, continua a mesma coisa. Não teve encontro com Cristo, não teve encontro com o Espírito. Porque quando nos encontramos com Jesus, mudamos. Pelo menos algumas coisinhas mudamos. Mas a igreja que tem o Espírito Santo é diferente. Que tem liberdade no Espírito Santo, há mudança, há
milagres, há curas. Porque o Senhor, Ele veio para isso. Ele não veio simplesmente para dizer para os homens: olha, eu sou filho do Deus vivo, e eu vou morrer na cruz, e vou dar agora para todos vocês uma oportunidade de salvação mais uma vez. Ele não veio só para a salvação, Ele veio para outras coisas também. Repita comigo: Jesus, Ele veio e Ele carregou as minhas maldições sobre aquela cruz. Olha para o seu irmão e diga: você não é mais maldito. Ele veio e Ele, além da salvação, Ele trouxe para o homem também uma outra situação: a cura. A cura. Ele foi enfermo em nosso lugar, se enfermou por nós. E hoje encontramos irmãos doentes que não são curados, irmãos que têm um encontro com Deus e continuam enfermos. Enfermidade que não deixa o irmão levantar, enfermidade que não deixa a irmã levantar, que não deixa o irmão trabalhar. Aceitou Jesus doente e ainda continua doente. 30 anos de crente, 30 anos de doente. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Jesus veio para me curar. Além de tirar a maldição sobre as tuas costas, Ele também te curou. Ele não veio na terra só para dizer para o homem: olha, eu sou filho de Deus e eu vim trazer salvação para todos vocês, e pronto, acabou. Não, Ele veio também trazer verdadeiramente a cura para aquele que está enfermo. Ele veio trazer também, aleluia, aquele que é maldito, sai agora, não é mais maldito. E Ele veio fazer tantas outras coisas na vida do ser humano. E hoje nós estamos aqui como servos do Senhor, no Novo Testamento, no século 21, aleluia, diante do Deus vivo, diante do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo habita em nossa vida. É uma igreja quente, não é uma igreja fria. É uma igreja de milagre, é uma igreja de poder, é uma igreja de transformação, de curas e de maravilhas. As pessoas que entrar têm que mudar. Se entrar doente tem que ser curado. Aleluia.